Quem diga que eu tenho mau feitio, talvez um bocadinho. Sou muito... reajo muito às coisas. Sou muito intempestiva às vezes. O que é que me dá mais prazer na vida? O que é que dá mais prazer na vida? Eu gosto muito de estar com os meus amigos, isso tem cada vez mais importância na minha vida e adoro fazer projetos novos. Eu nunca pensei, nem durante os estudos, nem no liceu, nem na faculdade, nada disso. Não tinha por objetivo ser repórter de conflito ou repórter de guerra ou fazer este tipo de trabalho. Claramente fui apanhada pelas circunstâncias inicialmente, dei-me bem e continuei, ou seja, foi uma situação que foi em que eu me dei bem, para a empresa, para a SIC, nomeadamente, as coisas também correram bem, portanto foi um win-win situation e continuei. Adaptei-me, comecei a explorar também um pouco essas situações, a perceber até que ponto me interessavam e de facto interessavam e comecei a desenvolvê-las. É verdade, se calhar até mais para Portugal do que para o resto do mundo, é um território muito masculino, mas é mais até, acho eu, para Portugal, porque se encontram muitas mulheres pelo mundo inteiro a fazer este tipo de trabalho. É um trabalho difícil, o que não quer dizer que as mulheres não sejam capazes de o fazer, claro que são. Eu já tive vantagens e desvantagens pelo facto de ser mulher, claramente. Duas situações em que isto aconteceu. Claramente, em África, em Angola, nomeadamente, uma vez eu estava com um grupo de 20, éramos 20, eu era a única mulher. E éramos jornalistas de todo o mundo, dos Estados Unidos, de Inglaterra, da África do Sul, do Canadá, por aí fora. E fizemos uma coisa que não se deve fazer, que é atravessar a linha da frente e ir de um lado para o outro. É uma coisa bastante perigosa, nunca se deve fazer, não recomendo. Nós fizemos, porque estávamos muitos juntos e havia o mínimo de condições para não sermos dizimados naquela circunstância. Mas quando chegámos à outra parte, como eu era a única mulher, fui tratada com... Enfim, as pessoas ficaram todas muito espantadas. Eu era uma miúda também, é verdade que é preciso dizer. E fui tratada de uma forma especial que eu utilizei como jornalista, ou seja, consegui trazer imagens que outros colegas não trouxeram, porque nós fomos despojados de todo o material que tínhamos, todas as coisas que tínhamos feito, e eu fui sempre tratada de uma forma especial pelo facto de ser mulher no meio de todos aqueles homens, sejam os colegas jornalistas, sejam as pessoas que andavam a combater. E, portanto, fui tratada de uma forma especial. Portanto, isso em Angola aconteceu algumas vezes. Ser tratada de uma forma especial por facto de ser mulher, porque era muito estranho. Fundamentalmente era isso. Era estranho uma mulher no meio de um território que normalmente era masculino. No Médio Oriente, em países árabes, nomeadamente, o facto de ser mulher pode impedir que se consigam fazer coisas. E é preciso ter sensibilidade, estudar um bocadinho, preparar-se para o que é que nós queremos de determinada situação. Porque em muitas sociedades árabes e em muitas sociedades deste género, a mulher está em segundo plano. Não vale a pena ter outra qualificação. A mulher está em segundo plano. A mulher não tem as mesmas oportunidades. Aliás, eu fiz uma vez uma reportagem sobre as mulheres de Bagdá, exatamente com esse enfoque, percebendo como é que a mulher se situava naquela sociedade. E aconteceu-me várias vezes ir fazer entrevistas, nomeadamente a imãs de mesquitas, e pelo facto de... Houve uma situação, clara, em que eu levava uma camisa e a camisa tinha esta parte do pulso a ver-se. E o imã voltou-se para o meu intérprete e disse: a senhora que se vá compor e volta amanhã. Portanto, o compor era levar uma camisa até aqui, para não se ver nada do braço, sendo que tinha que ir com um lenço e tudo isso. Portanto, há estas circunstâncias em que nos temos que adaptar aos costumes, a culturas. Mas eu acho que nós temos que pensar sempre, e sempre foi essa a minha postura, o que é que eu quero, o que é mais importante para mim. É levar este pedaço de braço à vista ou ter a entrevista.
Minhas convicções pessoais, a minha formação nunca saem, nunca abdico delas no trabalho que estou a fazer. Tenho é que entender como é que lido com as minhas convicções, como é que as transporto para determinados cenários e situações onde onde essas convicções não são encaradas como são no mundo ocidental, se o quisermos. Claro. Portanto, Okay. eu nunca me... os meus valores estão sempre comigo. Eu não abdico nunca de quem sou, da forma como olho para as coisas, por estar em circunstâncias adversas. Posso adaptar-me momentaneamente a circunstâncias adversas por achar que faz sentido em função de um objetivo maior, que é obter uma entrevista ou ter acesso a uma determinada situação. Isto são situações muito complexas, quer o que se está a passar na Alemanha, quer o que se passou no Egito, na Praça Tahrir, em 2011. E são situações muito complexas porque têm a ver com números enormes de pessoas, têm a ver com multidões, e nós não nos podemos esquecer disso. Embora sejam situações completamente diferentes. Claramente, no Egito, enfim, uma multidão enorme e obviamente o que se passou com os jornalistas da CNN não é admissível em nenhuma circunstância, nem ali, nem em parte nenhuma do mundo, porque ela está identificada, está perfeitamente identificada. Há uma situação de descontrolo, claramente, e ela enfim, é atacada, e é atacada sexualmente. Isso não é admissível em parte nenhuma, seja no Cairo, seja onde for. E, portanto, isso deve ser condenado. Aliás, houve pessoas que me disseram, na sequência dessa situação, se eu deveria voltar a situações desse género. Claramente, eu não coloco isso na minha cabeça, embora devo dizer que foi sempre a coisa que eu tive mais pânico. Sempre na minha profissão e na saída para locais que eu não conheço, locais desconhecidos, inóspitos, e alguma agressividade de conflito, foi sempre o que eu tive mais medo. Foi, de facto, a questão da violação, foi sempre a coisa que me deu mais pânico. O que se passa em Colónia é diferente, é mais complexo ainda, creio eu, porque estamos a falar de duas situações diferentes, creio eu. Por um lado, nós não podemos supor que quando entram na Europa no último ano ou nos últimos 6 meses, porque a expressão foi superior desde o último... o fluxo foi superior desde o último verão de 2015 até o momento. Entraram na Europa 1 milhão de pessoas. Nós não podemos pensar que entre 1 milhão de pessoas todos são anjos. Claro, com certeza. É óbvio. Porque se nós tivermos aqui 1 milhão de pessoas, nós não podemos pensar que 1 milhão de pessoas são todos anjos. Nós conhecemos os números da violência doméstica em Portugal. E não somos um país violento, somos um país altamente pacífico. Portanto, quando estamos a falar de 1 milhão de pessoas que saem de zonas de conflito, que sai fundamentalmente porque as circunstâncias em que vive não são boas e não têm futuro, e é isso que leva as pessoas fundamentalmente a abandonar tudo, nós não podemos pensar que entre esse 1 milhão estão só pessoas bem intencionadas e boas. Quando se ouve falar numa retórica de que os refugiados são um perigo porque trazem elementos do Daesh, Estado Islâmico, eventualmente podem trazer, mas 1 milhão de pessoas, enfim, em que país é que entre 1 milhão de pessoas são todas escrutinadamente limpas, positivas, magníficas, bem intencionadas? É impossível. Eu acho que qualquer crime tem que ser escrutinado.
As pessoas têm que ser, obviamente, chamadas à atenção, chamadas a tribunal, chamadas a julgamento, julgadas pelos crimes que cometem. Mas se há crimes, é preciso identificá-los e torná-los claros. Porque a outra questão que pode acontecer claramente é o aproveitamento político de tudo isto. Ou seja, é fazer de casos, tornar os casos, espalhá-los por uma multidão e identificar uma multidão com casos que aconteceram. Esse é o perigo. Portanto, se houve de facto violações, é preciso identificar quem as cometeu e condenar essas pessoas, identificá-las e torná-las públicas e condená-las. E não, sei lá, então e as mulheres refugiadas? Em que circunstâncias é que elas estão? Quantas mulheres refugiadas foram violadas durante estes fluxos? Imensas. Desfiar equipas, ou estar em cargos de direção, ou estar em cargos de chefia, sendo mulher em Portugal, é um problema. Enfim, nós somos um país extremamente conservador. As mulheres em cargos de chefia, se nós olharmos, nós temos muitas mulheres nas empresas, temos muitas mulheres formadas, temos as universidades cheias de mulheres, mas depois, no topo, não há mulheres. Porquê que não há mulheres? Porquê? Porque os cargos estão ocupados por homens. E será só isto? Não é só isto. Porque há uma mulher para se afirmar num cargo de chefia, é-lhe exigido um desempenho superior a um homem. Um erro é muito mais facilmente perdoado a um homem do que a uma mulher. Uma mulher, para afirmar uma ideia nova, tem que lutar muito mais por ela do que um homem. Eu gosto de trabalhar com equipas mistas, porque eu acho que esse equilíbrio é o melhor que pode acontecer, é o melhor para poder funcionar uma equipa, a gestão de uma equipa. Agora, é verdade que nós somos um país altamente conservador, somos um país machista, não tenhamos dúvidas sobre isso. É muito mais difícil a uma mulher romper, afirmar uma linha de gestão, de executar, de pôr em prática uma ideia. Tem muito mais barreiras para conquistar do que um homem. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. E digo por experiência própria. Uma heroína da vida real. Aung San Suu Kyi. É a atual presidente de Myanmar, que durante mais de 20 anos esteve em prisão domiciliária, com uma resiliência e uma paciência inacreditáveis perante uma junta militar, que esteve sozinha, perdeu o marido, os filhos sempre viveram longe dela, e ela teve essa paciência de Gandhi para aguentar tudo, uma perseverança, um não desistir das suas ideias, e ao fim deste tempo todo ela foi eleita.